was a blank and said, which asked my name, and I wrote it in there. Did you get that blank? No, I didn't. So I wonder if I should leave and come back again. It might be because when I got it signing in, and it just said write your name here, and then I wrote it, and then Okay. apparently that puts it on the screen. Okay, well, I'll try. I'll end and come back in and see if that comes up for me, okay? Okay. Okay. I will begin the meeting, okay? And now I'll talk in Portuguese. Ok. Alright? Você quer que eu traduza essa parte, Paulo? Ela vai voltar rápido, né? Você não quer esperar 2 Ela segundinhos? quem? A Susan Boyd, ela deslogou para ela poder conseguir colocar o nome dela na... Ah, entendi. Ok. Não vi, não. Yeah. Ela acabou de dizer isso. Desculpe. Vamos aguardar só um segundinho, ela vai voltar. É, lógico. Ah, voltou como desconhecida ainda. Oh, you're still all right. unknown. She won't be unknown, like you said, Doctor. After you've given her the introduction that she actually deserves, then everyone will be knowing. Now she's not only unknown; she's also, unspeaking. Your microphone is off, Susan. Your microphone is off. Okay, now it should be on? It is on now. Yeah, we can hear your voice. And Thank I you. apologize. I don't see where I can change it. It didn't come up asking for my name, so. I don't think it's a problem. Everything's okay. Alrighty. Ok? Então vamos começar. Avisa para eles que a gente está começando. Okay, João. now we're getting started now. Paulo will start the meeting. Pessoal, para quem não nos conhece ainda, nós somos do Observatório das Addições Bruce Alexander. Para vocês procurarem na internet, é necessário que vocês coloquem Bruce K. Alexander. Yes. Bem, ok, vai lá, João. So we're starting now, and for those who don't know us, we are the Observatory of Addictions, Bruce Alexander. If you're Googling it, you should enter, Observatory of Addictions, Bruce K. Alexander. Isso. Bem, é um imenso prazer, um enorme prazer a gente contar hoje com a presença de 2 pessoas muito queridas, Bruce e Susan Boyd. Yes. Bruce, nós já conhecemos todos, né? Está aparecendo na tela de vocês nesse momento. É essa pessoa absolutamente simpática e acolhedora. Fala, João. So it's a huge pleasure for us to count on the presence of these 2, beloved people, Bruce Alexander and Susan Boyd. Bruce is already known by all of you. You can see him on the screen, and he's an absolutely welcoming and warm person. Okay. E Susan é uma pessoa que trabalha desde sempre com temas hoje de mulheres, drogas e adição. A gente vai ter a oportunidade de estar conversando com 2 pessoas extremamente simpáticas e que, portanto, vocês podem fazer todas as perguntas que quiserem, sempre, por favor, em português, e, ao mesmo tempo, com um conhecimento enorme. Eu acho que a maior fortuna do ser humano é o que ele sabe, é o seu conhecimento construído ao longo da vida. E seu maior ato de solidariedade é exatamente a socialização desse conhecimento. Nós temos a oportunidade rara de estar defronte de um ato de solidariedade enorme. Muito obrigado, Bruce. Muito obrigado, Susan. Yeah. Susan, as we've known, she's always been working with the subject of women, drugs, and addictions. Together with Bruce, they form a very friendly people, so friendly that we can ask them any questions that we want along this presentation, as long as the questions are asked in the Portuguese language, and they're here to share with us, their huge knowledge, which is
one of the huge and one of the biggest assets is to share knowledge with people. So they are here in an act of solidarity. They are socializing their knowledge in a rare opportunity for us to get in touch with such knowledge. So I want to say thank you very much, Bruce. Thank you very much, Susan. Thank you. Well, Então, De nada. a partir de aí agora, passo a palavra para os dois e me torno um mero assistente, assim como todos os outros, porque eu também quero beber dessa fonte. Bruce vai introduzir Susan, uma vez que ele não precisa mais ser introduzido, já faz parte da casa, e a partir daí nós assistiremos a conversa entre eles. Boa noite para todos, que usufruam bastante. Yeah. So as of now, I will just be quiet because I'll become a mere watcher. And Bruce is going to introduce Susan. He doesn't need to be introduced anymore. He's already, a home person. And so we are, as of now, we will be just, watching and enjoying this presentation. Good evening, everyone, and enjoy the presentation. Bruce, we are all yours. Yes, I'm sitting here trying hard not to laugh because as on her screen is labeled unknown, and it's very hard to say that a person is unknown if they have written 10 books by themselves, and they are a distinguished professor of human and social development at the University of Victoria and have written all kinds of scholarly works. So Susan is definitely not unknown. It is the cyber world is playing a little trick on us, and I think we can just enjoy its sense of humor. Bom, então, assim, definitivamente eu estou aqui sentado tentando não dar risada, porque o título que está aparecendo no lugar do nome da Susan ali está escrito como desconhecida. E é bem estranho você chamar de desconhecida uma pessoa que já escreveu para lá de 10 livros sozinha. Susan é uma professora distinta na Universidade de Vitória e definitivamente ela de desconhecida não tem nada. É que o mundo cibernético está pregando uma peça na gente, botando esse título dela como desconhecida, mas isso ela não é. Yeah, I will not take too much time because I know some of you have heard Susan speak before and some of you have read her books, but I want to take a little time, just a little. I would like to say that in the 50 years that our city has been changing here, we've been changing amazingly well, and there have been a few heroes in the city who have just been out there doing the work in the streets. Not just in the universities, but in the streets. And this would include Susan, of course, and it would also include Dan Small, who we all know, and lots of other people. Susan has, of course, many of these people are women, but Susan has been particularly interested in the woman issue, the woman side of that, and that's why I think she will enlighten our discussion today. In my opinion, among the many things that she's taken on the issue of pregnant women who are drug users, and particularly pregnant women who are crack users, and the issue of crack babies. This has been one of the worst episodes in Canada. One of the worst episodes of our gradual enlightenment is that we went through a long period of demonizing women because they have babies when they were or used drugs when they were pregnant and had babies, and taking their babies away on the assumption that somehow the drug use had poisoned these babies and made them unable to leave with their mothers. This happened. I'm ashamed to say that it happened, but it did. And Susan, more than anyone, was right there.
She was writing the books. She was doing the television. She was doing the radio. She was screaming that this ought not to be happening. And a couple of her books are on that topic. My favorite book title is From Witches to Crack Moms. Uhum. Yeah. Bom, eu não queria gastar tempo demais, né? Tomar muito do tempo de vocês, até porque nós sabemos que vocês, alguns de vocês aí, se não todos, já ouviram Susan falar, vocês já leram dos livros dela, mas eu preciso gastar um pouquinho de tempo para dizer para vocês que ao longo desses 50 anos que a nossa cidade, né, vem mudando, tá? Ela tem tido uma mudança boa, tem mudado para melhor. Ainda assim, há alguns heróis que precisam ser lembrados nesta história da nossa mudança. Essas mudanças que se deram pelas mãos de alguns desses heróis que estavam nas ruas, né? São pessoas como Susan que não estavam apenas nas universidades, mas trabalhando nas ruas. Tá? Isso vai incluir Susan, vai incluir Dan Small, que nós já conhecemos também. Tá? E veja que Susan, então, ela entra olhando o lado da mulher em tudo isso. Né? Nas ruas, vendo a mulher, tá? Andando entre as mulheres, tá? E ela, então, ela assume para si de trabalhar com mulheres, como no caso que nós falamos sobre mulheres grávidas usuárias de drogas, especificamente mulheres grávidas usuárias de crack, onde nós temos o advento do que nós chamamos dos bebês do crack, né? Aquelas moças, aquelas mulheres, né, que tiveram seus filhos, tá? E que isso nós poderíamos dizer que é a pior faceta aqui da nossa cidade, aqui do nosso país no Canadá. Tá? Então, ela lutou contra essa desmistificação desses usuários, tá? Por muito tempo, porque o que acontecia naquele período é que as pessoas, elas sem entender, elas tomavam dessas mulheres, tomavam dessas mães, levavam seus bebês embora, tá? E assim Susan, ela entra em cena, escrevendo seus livros, aparecendo na televisão, ela literalmente dando seu grito em favor dessas pessoas, e um livro que eu chamo a atenção, que é de From Witches to Crack Moms, ou seja, das bruxas às mamães do crack. I will tell you the second and third most important things to me about Susan, and then I will leave the rest of my list out so Susan can talk. The second most important is that Susan has been closely associated with the Naomi Project, which is the project in Vancouver, which involves giving heroin to heroin addicts who don't respond to other kinds of treatment. And she's worked with the people who are receiving this treatment and written about it in very powerful ways. And the third most important thing, I think, is that Susan can be impolite. Susan has written a book with a very impolite title. This book is, you all may have trouble translating the title of this book. In English, it is Raising Shit, Social Action Saves Lives. And this is Susan arguing that we have to be impolite if we're going to save lives, along with her co-authors, which is Don McPherson and Bud Osborne. And that's just number 3 on my list. The rest of my list, there's no time for it. Now I think Susan now is no longer unknown if she was. Yes. Bom, eu diria que a segunda e a terceira coisa mais importante para mim a respeito de Susan,
tá? São as que eu vou dizer para vocês. Vejam, a segunda coisa mais importante, além do que eu havia dito no começo, tá? É que Susan ela está envolvida com o projeto Naomi. Esse projeto Naomi, ele é um projeto que ele vem distribuindo heroína, né, para os dependentes de heroína, para os adictos em heroína, que não conseguem responder aos outros tratamentos, tá? E a participação de Susan nisso se dá de uma maneira bastante poderosa, né? Agora, a terceira coisa, né, que eu gostaria de dizer é que a Susan, ela pode também, ela consegue ser bastante desbocada, né? Eu tenho um título aqui de um dos livros dela, né, que eu acredito que o João Luiz teria bastante dificuldade de traduzi-lo para o português, que no original é Raising Shit, Social Action Saves Lives, né? Que realmente yes, it's difficult to translate this. Sim, é difícil traduzir, mas nós podemos dizer que é você criar merda, tá? Porque a ação social salva a vida. E qual é o argumento de Susan nisso? É que nós devemos deixar de ser educadinhos, né? Ou seja, devemos ser o quê? Desbocados mesmo, quando se lida nessas questões sociais. Tá? Então, esse seria o meu número 3, tá? Nessa listagem de coisas que eu poderia dizer a respeito de Susan, que a partir de agora já não é mais uma unknown, não é mais uma desconhecida. E agora eu deixo a Susan falar. Yes. Well, thank you for that beautiful introduction. Obrigada pela linda introdução. I should say, to give credit, that when I was going to graduate school and trying to focus more closely on the issue of women and drugs, and especially mothers and pregnant women, Bruce Alexander was on my, they call it thesis committee. And so his work had definitely impacted me in a large way. I was so excited that he was at Simon Fraser University in the Department of Psychology. I was in the School of Criminology because I wanted to look more closely at the law. Uhum. Eu gostaria, assim, para dizer, obrigado pela linda introdução, tá? Porém, para eu dar crédito a quem merece, tá? Eu quero dizer que quando eu entrei na faculdade, tá? E eu já entrei, quando eu estando lá, eu tentei, então, focalizar mais na mulher usuária de drogas, né? Principalmente mulher grávida, né? Usuário de drogas, e foi lá que eu conheci, então, o Dr. Bruce Alexander, tá? Na comissão das teses, tá? De uma maneira bem grande, ele ali atuando na Simon Fraser University, a Universidade Simon Fraser, tá? Ele no departamento de psicologia e eu procurando mais o departamento de criminologia, por causa do fato de que estaria trabalhando com pessoas usuárias de drogas. Thanks. And then the title of the book, Raise Shit, I have to say, the raise shit part, which literally I guess you could say is rise up, do something. It was from a poem that my co-author, Bud Osborne, wrote. And we all agreed it was the best title, but we realized that in some bookstores and that maybe they wouldn't place it so prominently because of the title. It had a negative and a positive effect. But it's from Bud Osborne, an incredible drug war activist and poet who lived in the downtown east side of Vancouver, and that I was honored to work with him. Uhum. Bom, e eu, assim, esse título que nós falamos do livro, tá? Realmente ele tem essa questão aí
que cita, né? Mas qual é a ideia dele, né? É de fazer com que as pessoas se ergam, né? Então, se levantem e façam alguma coisa, tá? E aí, quando eu conversando com o meu coautor, né, Osborne, ele foi quem, inclusive, deu esse título, tá? Nós começamos a concordar que talvez usar um título assim tão deseducado, talvez ele não desse a ele não desse ao livro a proeminência, né, que nós esperávamos, tá? Poderia carregar, digamos assim, uma conotação, um efeito que fosse negativo, mas veja que dentro do ambiente da guerra às drogas, tá, era necessário haver, digamos, um certo impacto mesmo, tá? E por causa disso que a gente, trabalhando ali na zona leste do centro de Vancouver, a gente recorreu a esse tipo de abordagem. Thanks. Yes, Susan. So would you like me to just give a little bit of an overview of the work that I do with women? Would that be a good way to begin? Vocês gostariam que eu passasse para vocês, primeiro, uma visão geral do trabalho que eu faço com as mulheres? Seria essa uma boa maneira de começar? Seria ótimo. E fale para ela ir conduzindo as coisas como ela achar melhor. Yeah, it would be great, Susan. You know, and by the way, you can lead the way you find it best. Okay. I just thought I'd give an overview, and then, Bruce, I think, has some questions too, and I just want to make space too for Bruce to share his work as well in this field, because, in my opinion, Bruce is world known for his work, and it's been very instrumental in changing our ideas about people who use drugs, especially criminalized drugs, but as well. So when I first started investigating the issue of women and drugs, it was partially due to the fact that, I'm a woman, identify as being a woman. And I was a mother going through school. I went back to university later in life. And so I had one child in the beginning, and by my PhD, I had another child, so 2 children. And mostly I was a single parent, raising them myself. So my background influenced the subject that I wanted to investigate. But also I had started working first at a women's center in Vancouver, and then with a group called DAMS, Drug and Alcohol Meeting for Women. Bom, assim, eu então vou fazer dessa maneira, tá? Eu vou então dar esta visão geral, tá bom? E ao mesmo tempo, né, contando com a presença de Bruce Alexander, tá? Eu quero abrir o espaço também para que ele compartilhe também seu conhecimento neste campo. Por quê? Porque Bruce é uma pessoa mundialmente conhecida nesse tema, tá? A respeito da criminalização, do uso de drogas. Então, eu gostaria de falar também, abrir um espaço para que ele compartilhe o trabalho dele, tá? Entretanto, quando eu comecei a investigar esse tema das mulheres com as drogas, eu já tinha uma certa identificação, por causa do fato de eu ser uma mulher, de eu ser uma mãe. E como eu entrei para a faculdade já um pouco mais tarde na vida, tá? Quando eu estava fazendo o meu PhD, aliás, eu entrei já tendo um filho, né? E aí, quando eu cheguei a fazer o meu PhD, então eu tive esse segundo filho, tá? E dessa forma eu passei a ter 2 filhos, né? E fui criá-los sozinha, né? Eu, uma mãe solteira, né? Cuidando e criando dessas 2 crianças, tá? E isso, então, se torna o meu histórico,
tá? E que esse meu histórico ele veio a me influenciar, tá? Ao que eu vim fazer em termos do assunto das minhas investigações, tá? Meu início de trabalho eu começo no trabalho com o Centro de Mulheres, tá? Em Vancouver, num projeto chamado DAM. O DAM é drogas, drogas, álcools e perdão, tá? E ali trabalhando com esse centro, né? Que atendia as mulheres também ali no centro em Vancouver, aliás. Yes, ma'am. So even though I saw that both men and women were discriminated against if they use criminalized drugs, oftentimes, harsh prison sentences, going to prison, it became pretty clear to me that when women use drugs, especially criminalized ones, illegal drugs, they were seen as more deviant because they transgressed gender norms at that time. So where it was expected that they would be good wives or good mothers, if they used drugs, they were seen as failing as mothers. They were seen as hurting their children or hurting their pregnancy. And the way that translated then into social control, I suppose you could say, is that mothers had their children apprehended from them because they were seen as damaging the fetus and as poor mothers. And as well, those children went into our foster care system. And for some, those mothers never regained custody. So it was a lifelong harm to both the child and the mother. Uhum. Bom, e ao começar nesse trabalho, então eu via, tá, que primeiro, igualmente homens e mulheres eles sofriam de discriminação, tá? Discriminação pelo fato de que eles usavam drogas essas que eram criminalizadas, tá? Nesse processo de criminalização, o que acontece é que as pessoas acabam, algumas delas, sendo imprisionadas, né? Ou seja, sendo encarceradas, tá? Esse processo de criminalização ele tinha um peso especial sobre a mulher. No caso da mulher, da mãe, né, que ao usar a droga, ela começava a ser vista como alguém com um desvio maior, né, do que o homem, porque é como se elas estivessem transgredindo uma norma do seu gênero, tá? O que se esperava de uma mulher? Que ela fosse boa mãe, que ela fosse uma boa esposa, tá? E ao se envolver com o uso de droga, era como se ela fracassasse enquanto mãe. É como se ela fracassasse enquanto mulher. É como se ela estivesse fazendo algum tipo de mal, ferindo a sua criança, ferindo sua própria gravidez, tá? E isso se traduz na forma de um controle social, controle esse que se materializa na apreensão pelo Estado das crianças destas mulheres. O que se queria evitar acaba, então, sendo visto como crianças que, tomadas de suas mães, eram colocadas, então, em casas, o equivalente aos nossos orfanatos ou unidades para menores, tá? Primeiro, né, casas de pais que seriam arrumados pelo Estado, né? E depois, essas mulheres jamais conseguiam reganhar ou ganhar novamente, ganhar de volta, né, a custódia de seus próprios filhos, tá? O que se torna, então, o que nós podemos chamar de um mal, uma dor que dura para o resto da vida, tanto para a mãe quanto para a criança que foi tirada. The other thing I noticed, and I think this is similar for men, was that it was our poorest citizens, it was our First Nations, people of color, who were most discriminated against.
And we could see that in terms of the high level of child apprehension and imprisonment. So in Canada, it's Indigenous people or First Nations and Black people that are most often incarcerated for crimes. But the stigma for women was even more so in relation to First Nations women are much more likely to have their children apprehended than white women of the same economic background, and it's mostly poor women. Bom, e o que foi que eu notei? Primeiro que é uma coisa que isso sim era parecido em relação aos homens, tá? É que os cidadãos pobres, tá? Cidadãos que fossem pobres. E aqui eu ainda destaco que seriam das nações primeiras, né? Que nós chamamos de primeiras nações, que são os povos indígenas do Canadá, porém, e as pessoas de cor, né? Essas pessoas, esse grupo de indivíduos era que sofria o maior volume de discriminação e de encarceramento, o nível mais alto, ou seja, o volume maior de encarceramento contra esses indivíduos, tá? Então, aqui no Canadá, tanto os povos indígenas quanto as pessoas pretas, tá? São as pessoas que, por crimes, sofrem mais encarceramento, tá? E esse estigma, ele também é especial contra a mulher, tá? E isso é muito interessante ver que muito mais mulheres dos povos indígenas teriam a probabilidade de ter os seus filhos apreendidos, tomados de si. And the other point I'd like to make is that for mothers and pregnant women, if any of you are alive in the 1980s or have written about that era, what we call the crack era, there was a lot of media and politicians talking about the damage to children of mothers who use crack when they were pregnant. And what was easily found out was that it wasn't necessarily the drug, it's poverty and lack of prenatal care and health care. So those combined made for a much more volatile pregnancies and birth. And when women were provided good health care, good pregnancy care, and social and economic supports, that the birth outcomes improved tremendously. So it wasn't per se the drug, it was a social and economic setting that people live in, that where they have less access to economic security, where they have less access to, let's say, universal health care and prenatal care. And that when women were provided those supports, their births were equal to women who don't use criminalized drugs. Bom, e aí, o que eu vejo é que, para marcar tipo um ponto, né, é que para as mães, para as mulheres, né, grávidas, tá? E se você conviveu na década de 80, talvez você consiga se lembrar de um termo que nós usávamos, que era a era do crack, né? Essa era do crack, ela aparecia aí, na mídia falava sobre isso, os políticos falavam direto sobre esse assunto, tá? E veja que eles levavam isso para o lado também, ou melhor, se falava bastante, tá? Sobre as mães que consumiam crack durante as suas gravidezes, tá? E aí nós descobrimos que essa abordagem aí, ela não necessariamente estava ligada somente ao problema que se dava, né, de isso afetar a gravidez por ela ser uma usuária de drogas, não, né? O que se dizia é que o fato de ela ser uma usuária afetaria a sua gravidez
de uma maneira negativa e levaria a perdas e etc. Tá? Vimos que não era necessariamente isso, a questão das drogas, mas vimos que a pobreza, tá? A ausência de um cuidado pré-natal, né? Era isso que fazia falta e que levava a ter desempenhos tão ruins em relação às gravidezes dessas mulheres, né? Então, nós percebemos que quando se providenciava para elas um atendimento pré-natal, né? E um tratamento de saúde adequado. Então, assim, as taxas de natalidade, elas começavam a ter melhoras. Então, essa nossa leitura é que o que de fato influencia de maneira negativa esta gravidez é o ambiente socioeconômico. As pessoas em um ambiente socioeconômico de menor segurança econômica, essas, então, sentem a falta e sentem a ausência de um tratamento, de um atendimento de saúde, de um atendimento pré-natal que se possa chamar de universal. Quando você entra com esses elementos, dando a essas mulheres, mesmo as usuárias de crack, esse tipo de atenção, você começa a ver que começa a se parecer as taxas das gravidezes delas começam a se parecer com aquelas das mulheres que não faziam uso dessas drogas. Eu queria fazer só uma pequena intervenção, complementando Susan. Explica aí, João, para eles. Só para eles. I just want to make a little intervention, just to complement what you're saying, Susan. É que aqui no Brasil, a elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo per capita. Yeah, here in Brazil, the Brazilian elite is the second largest cocaine user per capita. In the world. In the world. Yeah. No mundo. E se nós levarmos em consideração que o crack e a cocaína são exatamente a mesma substância. And if we take into consideration that crack and cocaine are exactly the same substance, se o crack provocaria deformações no feto gestado, a cocaína também deveria provocar deformações na gestação. Now, if crack would, allegedly, cause deformed, fetuses in pregnancy, coke should also result in deformities. Yes. Então, se nós, que somos governados por um governo elitista, aliás, se é o governo que prevalece em toda a face da Terra, é absolutamente elitista. Now, if we who are governed by an elitist government, which, by the way, the kind of government that prevails all over the face of the earth is an elitist government. Por que os governos, se preocupariam mais com as mães negras, estabelecendo nas maternidades locais específicos para tratamento de filhos de usuárias de crack, do que se nós formos em maternidades de pessoas ricas, não encontramos nenhum problema com os fetos das mulheres ricas que usam cocaína. Now, why would the government, care more, regarding the pregnancies of Black mothers, so that when we go into maternities, we see that there are sections, wards that are, designed for the children of users of crack, and we go to maternities where the rich people have their children. We don't see such wards. Yeah, I think. Então, just let me finish. Just a minute. Deixa eu só terminar isso, um minutinho. Então, o que eu estou querendo fazer é que cada um de nós pense por que
mulheres pobres, negras, indígenas, nativas, teriam algum tipo de privilégio numa sociedade que não lhes dá privilégio algum. So what I'm trying to cause is for us to think, why not, Black, indigenous, Native women, would not have the same kind of privilege that, the government does offer to the other people. Yeah. It's true. Powder cocaine and crack cocaine, exactly the same substance, but the way that we consume it is different. One you're smoking, the other you might be sniffing or smoking it, injecting it. But I think that example you gave, Paulo, is very accurate. What we're seeing is the birth outcome in relation to a person who's been living in poverty, possibly homeless, a victim of violence, systemic violence, colonial violence, that it's not necessarily the drug. Someone who's from an elite who's using cocaine, they've most often had terrific social and economic supports, access to good midwives or physicians, doctors throughout their pregnancy. They have access to having nannies and other people to help them in the home. And so poor women have no access to these social and economic supports. I think that our sort of focus on drugs is very misplaced. The focus should be on, and I think Bruce has done a great job of bringing our attention to the fact that it has to do with economic systems that are violent, that displace people and cultures, and he can speak more to this, and that our unequal and unjust societies are born out of these very violent social economic structures that we live in. And so there's always a deflection from, if the elites want to keep power, I suppose, there's a deflecting from what are the real roots of sort of capitalist economies. What is the damage that's done? Nobody wants to look at that too closely. And so drugs is a very handy sort of deflecting away from the bigger issues. Because if somebody was provided the drug that they were consuming, if they weren't discriminated against for using that drug, I don't think that they would be any different than a person who doesn't use drugs. Or we can see, I guess, when wealthier people use drugs, the impact is not the same. Yeah. Bom, olha, Paulo, eu vou dizer para você, tá? Primeiro, né, que eu estava tentando falar sobre isso, é que você realmente veio com uma, digamos assim, de uma maneira, um exemplo bastante preciso, tá? Porque, sim, cocaína, crack, as substâncias são as mesmas, tá? A maneira de usar pode variar um pouquinho, né? Uma pessoa fuma, outra pessoa, né, cheira ela, ou tem gente que injeta, tem gente que fuma e cheira e injeta também, né? Mas o seu exemplo, assim, se dá de uma maneira precisa. Quando nós falamos sobre esse nascimento, então, é aí que a gente vê onde entra o papel da pobreza, tá? Que vai se dar como o ambiente que afeta essa mulher, que é uma mulher sem lar, né? É uma mulher que é uma vítima da violência, tá? E a gente vai ver que não é necessariamente a droga, tá? Por quê? Se a gente olhar para a elite, como você falou, tá? Eles fazem uso da cocaína, tá? E, entretanto, eles têm acesso a muito bons atendimentos, tá? É gente que tem acesso à parteira, gente que tem acesso aos seus médicos, aos doutores, né? Depois que a criança dessas mulheres nascem, tem as suas babás que cuidam dessas crianças por elas também,
tá? E a gente vê que, enquanto isso, a pessoa em condição de pobreza, ela não tem acesso a esses mesmos apoios socioeconômicos, tá? Então, eu diria para você que a questão da droga, neste ponto, ela está deslocada, ela está fora do seu lugar. Eu diria que o Dr. Bruce concordaria comigo, tá? Ele tem falado sobre isso, que o sistema econômico, ele pode falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Ele vai criar um ambiente que ele é desigual, tá? Ele carrega em si uma injustiça social, tá? De forma que ele vai montar essas estruturas nas quais nós vivemos, né? E vai desviar a gente do maior dos problemas, ou seja, vai desviar nossa atenção daquilo que seria realmente o maior dos problemas, sabe? E a pergunta que a gente fica, então, qual seria a raiz real, né? A gente está falou da elite que tenta manter este tipo de ambiente, essa maneira de fazer as coisas, de desviar o nosso foco daquilo que é o tema, tá? Mas qual é o mal, afinal de contas, né? O que a gente deveria... Essa pergunta que deveria ser feita para eles, que mal faz, né? A gente, então, voltar e olhar de verdade, tá? Para a questão. Porque se uma pessoa que não usa droga, melhor, desculpa, uma pessoa que usa droga, ela tem acesso, ela consegue essas drogas, tá? Mas na hora que você vai ver essas situações, como é o caso da maternidade, você vê que a pessoa, ela não difere, né, em sua necessidade para ter um filho bem, né, não difere da pessoa que não faz uso de drogas, né? Esse impacto que é causado, a gente percebe mais, ele tem a ver com esse ambiente socioeconômico que nós estávamos dizendo. And I'll just say that the other thing that women face when they do possibly want to stop using a substance, there is no treatment for them because they couldn't bring their children. And if they spoke to a doctor about their drug use, that doctor then might tell what we call a child protection or social service professional who might then apprehend their children. So though their ideas are, well, they should go into treatment, mom should go into treatment, pregnant women should go into treatment, but there's no treatment available for them. And the other thing that we saw too is that in terms of the drug trade, women and poor men too tend to be at the lowest level of the drug trade. And so they're the person either carrying drugs, swallowing drugs, transporting them elsewhere, or they're selling on the street where they're most visible to law enforcement, to the police. And so then, most likely to be arrested for these very, for drug crimes. And we see that in our prisons as well, that, in many countries, it's poor women who are sentenced for a drug crime that are in prison. So there's that whole confluence of social controls and differences in relation to how our drug policies impact men and women. And I think you could extend that to say, like, men who are gay or women who are lesbians, trans people. The more marginalized you are in your social status, the more you're discriminated against for using illegal drugs. But I'd like to end to say that people are criminalized. They're not criminal. It's not their nature to be criminal. They've been criminalized. We don't equally arrest or apprehend children from everybody. It's concentrated on the most poor
and marginalized people. So the brunt of our drug policies fall on poor people. And of course, wealthier people are quite able to defend themselves better through a lawyer or through criminal court or family court. And poor people don't have the same access to those supports or those defenses. Uhum. E eu acho que tem assim uma outra coisa, né, que eu diria que as mulheres enfrentam, elas encaram, tá? É quando esta mulher ela tem a vontade de parar de fazer o uso das drogas, né? Ela não consegue levar a sua criança para a atenção necessária que ela precisa ter para ela parar de consumir a droga. Tá? Se essa mulher, por exemplo, tentar chegar para o médico e dizer para o médico que, olha, eu quero parar de fazer uso de drogas, dificilmente o médico vai fazer com que ela faça isso. Caso ela tenha uma criança, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar o que nós chamamos, invocar, né, convocar o que nós damos o nome, tá, de serviço de proteção à criança. Na verdade, é simplesmente o que aqui no Brasil nós chamamos de conselho tutelar, que vai apreender a criança desta mulher, e esta mulher, então, né, acaba tendo que tomar uma decisão. Eu vou fazer o meu tratamento, mas vão tirar a minha criança. Então, que é o resultado disso é que mães, né, ou mulheres grávidas também, elas acabam percebendo que o tratamento para elas ele não fica disponível. Tá? E isso é uma coisa que afeta de maneira igual, eu diria, tanto homens quanto mulheres, que é o fato de que essas pessoas elas acabam se encontrando na parte mais de baixo, tá? Dos tratamentos contra drogas. Tá? Veja que no mundo das drogas e no mundo, quando eu digo no mundo das drogas, eu digo no mundo do comércio das drogas, quem é que é pego, quem é visto pela polícia com mais facilidade? É aquela pessoa de situação pobre, uma pessoa que transporta, que carrega, ou que engole, ou que transporta em algumas outras partes, né, a substância, a droga. Tá? Essa pessoa, inclusive, ela fica mais visível para a polícia. É a pessoa que é mais provável de ser presa, tá? Por causa dos crimes relacionados às drogas, porque ela fica visível. Tá? E isso se torna algo mais pesado contra as mulheres que são pobres, porque sofrem sentenças, recebem sentenças por crimes relacionados às drogas, e essa é uma confluência que a gente vê. Por quê? Porque as políticas contra drogas, elas trazem esse impacto também em outros ambientes, como você vê, por exemplo, os indivíduos que são gays, as lésbicas, as pessoas transgênero, né? Essas pessoas que já sofrem algum tipo de marginalização, elas são as pessoas que também sofrem mais discriminação quando elas fazem o uso de drogas, como se fosse da natureza dessas pessoas, né, serem criminalizadas, serem criminosos, visto que não são criminosos por si sós, né? Não é da natureza da pessoa ser um criminoso, né? Mas ela acaba sendo criminalizada. E aí a gente volta e vê, tá, que não há também, né, uma maneira igual ou igualitária de prisões, de aprisionamento, quando você compara a pessoa pobre com uma pessoa que é rica. Por quê? Porque a pessoa que é rica, ela tem mais condições de providenciar uma defesa para si. Né? Elas têm seu advogado, seus conselheiros, que pagam com seu dinheiro, e assim essas pessoas, quando comparecem no tribunal, né, numa vara de família, por exemplo, a chance dessa pessoa, a oportunidade dessa pessoa de se defender, ela é muito maior, né, do que o que acontece com uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem condição de providenciar sequer uma mínima defesa para si mesma. So I wondered if Bruce had anything he'd like to add, because of the, so much of his work focuses on the issue of,
having a habit or addiction, whatever term you want to use, is not necessarily good or bad. Anyway, Bruce, I just wondered what your thoughts were. Yeah, may I first ask a question? Okay. Yeah, bom, eu só Sure. queria let the interpreter just say what you said, Bruce, Susan. E assim, bom, eu gostaria só de deixar o Bruce falar um pouco sobre isso, porque ele tem o trabalho dele é focado mais, né, nesta questão, tá? E aí eu não sei qual o termo que você usa, se é hábito, se é adição, tá? Que pode ser necessariamente, não necessariamente ser bom nem mal, né? Bruce disse, então deixa eu fazer uma pergunta. Yes, Bruce, you may ask your question. Thank you. Well, Susan, you and I have both seen a lot of progress in our city. For example, we now have a safe injection site, and we very good harm reduction, and we have very good social housing for some people. So we can point to some things and we can say there is progress. But on this specific issue, on the issue of mothers and children, and particularly poor mothers and poor children, have we seen progress there? And the question really is, have we seen any, or perhaps we've seen a lot, or perhaps we've seen none? Bom, I would say we've seen a little. Vancouver had the first women's harm reduction program, a maternity ward. And that was phenomenal. We borrowed from harm reduction women programs in Glasgow and in the UK and England that were offering these non-judgmental harm reduction maternity services where women were provided good social economic supports and good prenatal and aftercare health care, and worked with midwives, which was interesting, so that women could have the best birth outcome and the best mothering experience after the child was born. So maybe I'll take a pause. Yeah, all right. Bom, eu começo a primeira fala de Bruce, né? Eu começo falando que você e eu, né, Susan, já vimos bastante progresso aqui na nossa cidade, né? Nós temos aqui, por exemplo, local de injeções segura, né? De injetar de maneira segura. Nós temos programa de redução de dano, de habitação, tá? E aí eu queria falar agora contigo, Susan, especificamente sobre mães e filhos. Melhor dizendo, sobre mães pobres e filhos pobres. Nós temos visto aqui algum progresso nesta área? Ou melhor dizendo, assim, tem tido qualquer que seja, tem tido muito, um pouco, resposta de Susan, tá? Temos tido um pouquinho de progresso na área relativo a mães pobres, crianças pobres, tá? Aqui na cidade de Vancouver, nós tivemos, tá, a primeira instalação de redução de danos para mulheres pobres, tá? Que era a ala de maternidade, tá? Foi uma coisa fenomenal. Essa ala de maternidade, nós emprestamos essa ideia, tá? Lá de Glasgow, no Reino Unido, na Inglaterra, e lá nós vimos que eles criaram, tá? Um ambiente, um espaço sem qualquer tipo de juízo sendo feito das pessoas, tá? Onde eles ofereciam um bom apoio socioeconômico para essas mulheres, né? Um ambiente onde era possível, então, elas terem, né, um atendimento pré-natal, né, com qualidade de boa. Depois também, né, o atendimento para essas mães com suas crianças após o nascimento. Então, até as taxas de nascimento deles lá eles tinham parteiras, tá? E que se tornou algo bastante interessante. E aí, depois,
você vê os bons resultados sendo colhidos. Eu queria também fazer uma pergunta a Susan e a Bruce. I also want to ask you a question, Susan and Bruce. De acordo com esse livro, Oh, okay. okay, is de Evelyn Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos. Essas 3 instituições foram elaboradas e construídas no mesmo momento histórico, na Revolução Francesa, com a intenção de promover um controle da sociedade, né? E promover uma educação e uma exclusão de todos aqueles que não pudessem ser controlados ou educados. I showed you the book, and it's about the. Obrigado, Irving Goffman. Yes, manicomials. Prison, jail houses, and coventries. So these institutions, they were built right after the French Revolution, and it was a societal control, system or method, trying to exclude those individuals that would not be placed under due control. Bem, também de acordo com este livro aqui, Drogas, a história do proibicionismo, de Henrique Carneiro, as drogas, ao longo da história da humanidade, as drogas foram proibidas e permitidas toda vez que o poder queria exercer algum controle especial sobre aquela população. As drogas estavam ligadas sempre à cultura e principalmente ao trabalho. Vocês acham que esse controle feito pelas mulheres em situação de rua tem o mesmo sentido que as mulheres, os filhos das mulheres negras, principalmente, tem o mesmo sentido? So, also according to this book here, The History of Prohibitionism by Henry Carneiro, he argues that, drugs, they have along along the history, drugs have either been forbidden or permitted every time the people in the power positions, they wanted to have some kind of special control over the population. Now, and they would resort, to the cultural aspect of the combination of drugs with work. So would you think, that's the question, that this kind of control would have the same effect over the poor people, poor women, and the children of these poor people, by the allowance or prohibitionism of drugs? Sorry, the last 2 sentences, the volume was so low I couldn't hear. Okay. Yeah. Would you before my question, Susan? Antes da minha pergunta? Yes. Okay. Paulo, você pode repetir? O João não memorizou essa parte. Yes. I'll ask Paulo to repeat this question, please. So I have not been able to memorize it. Here's the question. Mm-hmm. A população em situação de rua nos aponta outros caminhos a serem vividos. E, principalmente, nos aponta que este sistema, considerado perfeito, produz a miséria também. Então, a repressão a esses filhos, a essas crianças, também fazem parte, não só dos filhos de população de Rio, mas de todas aquelas populações que vivem de forma diferente da cultura predominante, né? Sejam os nativos, sejam lá quem forem, filhos de ciganos, filhos de quilombolas. O rapto pelo Estado dessas crianças faz parte também do exercício de poder para aqueles que nos apontam caminhos diferentes de vida que não
os que interessam ao capitalismo selvagem. Well, the people in the streets, like homeless people, they will show us another way of living. You see, and they would say that this system that is, taken as the perfect system, this also produces poverty and misery. I would say that the repression against the poor population, predominantly, against the natives, the gypsies, black colonies, they are part of the exercise of power that will try to please mainly the ones that want to preserve wild capitalism, which is something that does not interest the rest of the people, especially and mainly the poor people. That's the comment in form of a question. Bruce, why don't you go first? Bruce, você quer ir primeiro? Okay. That's a very big question. And I think it's a crucially important question. And it's hard to give a simple answer. It is clear, as Paulo says, it is clear that drug enforcement, drug policies have been used to oppress people in Canada, just like every place else. We have seen that. It is clear that some places in the world have gotten beyond that. And I always come back to the Nordic countries because they fascinate me. The Nordic countries have gotten beyond institutionalized poverty. That is, they take care of poor people in a way which is not perfect, I'm sure, but much better than the way we do. And they, to a large extent, aren't suffering from this systematic oppression. And they have considerably lower drug abuse statistics. But the bad news is that they still have plenty of drug addiction, plenty of drug abuse. So I think that the problem of systemic oppression of poor people, of racial groups, of women is a huge part of the problem, but it's not all the problem. I think we will eventually have to, God willing, we will eventually solve the problem of poverty, of oppression of the poor and the racially marginalized and women. But I think the drug addiction problem will still be there. That's my opinion. Sim, olha, é uma grande pergunta filosófica, Paulo, tá? Mas eu diria que a pergunta crucial, a pergunta importante, tá? E assim, é difícil dar uma resposta simples a isso. Mas fica claro, né, Paulo? Fica claro, tá? Que tanto o uso da droga, né, quanto o dito combate ao uso das drogas tem sido usado como uma forma de oprimir as pessoas mais pobres em qualquer lugar, tá? E veja que há alguns lugares que conseguiram ir além disso, tá? E eu falo aqui sobre os países nórdicos. Esses países, eles me fascinam, tá? Os países nórdicos, eles conseguiram ir, assim, além da pobreza institucionalizada, tá? Mas, veja, eles foram além e conseguiram agir em relação a isso de uma maneira bem melhor do que aquilo que nós fazemos, tá? Veja que eles perceberam o sofrimento que a opressão
gera e causa, tá? E de maneira que eles mostram, são dados estatísticos que você vê, tá? Em relação à maneira como eles lidam com o tema. Porém, não dá para nós dizermos, tá, que a adição às drogas, tá, ou mesmo até o uso das drogas tenha sido algo que eles tenham anulado, tá? Porque o problema sistêmico, tá, das opressões, né, às pessoas, mulheres, pessoas em situação de pobreza, grupos raciais, continua sendo uma parte enorme do problema. Eu não creio que a gente vá chegar a uma solução desse problema, dessa opressão, de alguma forma tão rápida assim, mas no final, se olharmos, a gente acredita que ainda assim o problema ainda vai estar ali. I guess I would say that, I agree with Bruce that the economic and social world that we live in, depending on our nation, state, or region, it is produced. It's not organic or unchangeable. And we can see that if, as Bruce said, if you look around the world, there's other governments at different times that have more equitable worlds than we do, or more equitable nation states, better distribution of goods and resources. And I do think here in Canada, we talk a lot about whether or not drugs should be legally regulated, whether they should be legal or whether they should remain illegal. And I've always thought, well, it's not just the drug laws. I think, as Bruce said, it's not just drug reform that needs to happen. There needs to be this much larger economic and social change, because drug policy is just one instrument of oppression, but it intersects with all of these other very damaging systems of, colonialism, of gendered violence, racism, white supremacy. But I do think there's a shift going on in the world, in relation to our ideas about power. I think there's a larger acknowledgement of unjust societies and more resistance by people to these unjust systemic systems of power. Bom, eu diria que sim, eu concordo contigo, Bruce, né, que realmente esse ambiente econômico e social, tá, ele traz isso, mas assim, a gente, dependendo, né, a gente vai ver alguns exemplos acontecendo ao redor do mundo, dependendo de onde ele se dá, a gente mesmo assim vai ver que o problema ele é mais um problema produzido. Não se trata de um problema orgânico, né? Eu vejo, por exemplo, e nós vemos que outros governos, em épocas diferentes, têm tido ações, né, que são mais equânimes, com uma distribuição melhor de produtos, de recursos, tá? E assim, eu poderia falar, por exemplo, aqui no Canadá, tá? Onde nós temos uma discussão sobre a questão das drogas. Será que deveriam ser legalizadas? Será que deveriam ser mais reguladas? Deixa a droga legal, deixa ela ilegal, tá? Então, a gente vai ver que não é apenas, tá, a legislação ou uma reforma na questão das drogas que traria para nós, tá, uma mudança socioeconômica. Tá?
mas o que se entende, pelo menos em relação às leis voltadas à maneira como se lida com a questão de drogas, é que essas têm sido, de verdade, especialmente para pessoas em situação de pobreza, um instrumento que vai fazer uma afetação sobre essas pessoas. Veja que isso também se interliga, tá, com as questões de gênero, com as questões raciais. Você tem, por exemplo, a manifestação da supremacia branca, tá? Mas eu diria que ainda assim, no mundo acontecendo agora, tá, uma tendência de mudança, pelo menos para que aconteça um reconhecimento maior, né, de que há alguma injustiça social, tá, gerando em algumas pessoas também uma certa resistência a esta maneira de exercício de poder. And I want to say, of course, I'm in favor of legally regulating drugs. Drug prohibition has created so many harms for a long time. But in that work, I've seen that people who use drugs are oftentimes at the forefront of the movement to end drug prohibition, to end the war on drugs, because they have felt firsthand, the damage of that system. And when there has been change in Vancouver too and elsewhere, it's often been people who use drugs themselves who come to the forefront and to talk about these issues and to recommend what path we should take. And in Vancouver, that movement has been amazing and very strong. But like any movement that's challenging the status quo or the elites, the ruling system, of your nation, it takes a long time. And we've seen a lot of casualties during this terrible COVID period, where some of our harm reduction services had to close down or limit hours so that people couldn't receive the services that they had before COVID. So we're seeing increased drug overdose deaths in Vancouver during this COVID period. I think it really speaks to how some of those programs worked well. And when people don't have access to them, that their lives are worsened. Uhum. Bom, eu sou a favor. Eu posso dizer que eu sou a favor, tá, da regulação legal de drogas, tá? Porque a gente tem visto que o dano, o mal que a proibição tem causado ao longo do tempo e tem demorado também, tá? No meu trabalho, eu tenho visto, porém, pessoas que são usuários de drogas, tá? E essas pessoas, quando se trata de discutir a respeito da regulação de drogas, essas pessoas que são as usuárias, elas são as primeiras, tá, que recebem o dano em primeira mão, tá, do próprio sistema delas, tá? Então, os indivíduos que estão nesta linha aí, né, de uso, que seja de tráfico, etc., da droga, elas estão, digamos, nessa linha de frente, tá? E conversar com essas pessoas mostra para nós qual seria o caminho que nós deveríamos tomar para falar sobre esta regulação, tá? E aqui em Vancouver o movimento tem sido bem forte, tá? Tem sido um movimento grande, tá? E agora você pode pensar aí, tá, no seu país, tá,
a respeito de como seria o sistema governante aí, né, para lidar com isso. Mas demora, tá? Demora. Eu também queria dizer que agora, durante esse período de Covid, né, nós temos visto também um aumento do número de mortes, né? Mortes que eu falo não no geral, mas são as mortes que estão ligadas àquelas que têm aparecido em resultando de como foram afetados, por exemplo, os nossos serviços de redução de danos. Tá? Por quê? Porque durante a pandemia nós temos visto que esses serviços de redução de danos, alguns deles tiveram que fechar suas portas ou tiveram que trabalhar com horários reduzidos, né? E de maneira que as pessoas que tinham acesso a esses serviços, elas também tiveram um atendimento reduzido. E o que foi que nós vimos? Um aumento do número de mortes por overdose, pelo menos aqui na cidade de Vancouver. Tá? Para você ver como é que esses serviços eles vinham funcionando, tá? Bem, na maneira como eles atendiam as pessoas. I wonder if it is important at this point for other people in the meeting to have an opportunity to ask questions. Eu queria saber se seria importante agora, neste ponto, que as outras pessoas que estão na nossa reunião tenham a oportunidade de fazer as suas perguntas. Parece que não. It doesn't look like that. Oh, but I have a question. Mas eu tenho uma pergunta. I have to. Eu também tenho. Pedro Vitorino levantou a mão. Pedro Vitorino has risen his hand, as seems that he might have a question. Talvez ele tenha uma pergunta. Pedro, você tem pergunta mesmo? Pedro, do you actually have a question? Vai lá, Boa Pedro. noite, gente. Good evening, folks. Curto-circuito aqui no meu áudio, calma aí. Agora foi. Vocês estão me ouvindo? Yes, Perfeitamente. we can hear you. Podemos te ouvir. Legal. Na verdade, estou vendo aí que está no lance das perguntas, mas assim, boa noite, Bruce, grupo, Susan, João. Tem um tempo que eu não te vejo. Estava de luz. Era mais assim, tentar de alguma maneira dizer que estou super contemplado com a discussão, né? E aí, assim, a discussão da Susan é uma discussão muito específica. Uhum. E aí, nesse sentido, quando a gente encontra com a discussão, né, que aí tem a possibilidade dela trazer o campo que ela está pesquisando, a gente, de alguma maneira, se entender como homem, né, no meu caso, hétero, branco. Então, como vocês pararam um pouco aí na análise dessa questão das relações de poder, das relações de força, eu acho que, no meu caso, eu tenho algumas perguntas, mas assim, também poder vivenciar esse momento com vocês aqui e olhar para isso, né? Porque, né, como o Foucault traz essa análise que é muito legal, no sentido de as relações de forças que estão sempre colocadas, né? E se nós, no campo da discussão, no campo de pensar política pública, no campo acadêmico, a gente também não conseguir olhar para isso, a gente, basicamente, a gente está reafirmando esse lugar de poder também, né? Então, a pergunta é muito mais uma boa noite e dizer que a discussão está muito legal, mas eu ainda estou aqui no misto de poder olhar para isso que a Susan traz aí, que eu acho que é extremamente importante. Acho que a gente precisa reafirmar mais essa discussão, né? Enfim, é isso, João. Ok. Ok. Antes de eu traduzir a fala do
do Pedro, vou deixar uma sugestão, Paulo, que seria o seguinte: se as pessoas quiserem aqui na nossa área de chat, podem também escrever as suas perguntas, e dando tempo a gente ler aqui também, fica até mais fácil para a gente organizar aqui, para um não falar em cima do outro, mas vamos lá. Well, I was just, giving a suggestion to Paulo that maybe, if people want to write their questions in the chat boxes, that would make it also easier for us to see, and that would make, the queue, the line would be easier to keep control. But anyways, here's what Pedro told us tonight. Here's Pedro saying, I am overwhelmed by the discussion, especially because of the specific area with which Susan is working, and then when we come to such meeting, to see the field in which Susan has been, doing her research, I look at myself as a man, as a male, a straight white man, and I see the discussion, going towards the relationship, or the relation of power and force, and I keep wondering, if it's not for me to be just enjoying this moment more, So I would say that Foucault brings an analysis regarding the place and the discussion in this field regarding such as public policies and other aspects, But again, we would say this as a way of reaffirming or restating this place of power. However, the discussion itself tonight has been a nice one, and it's more to me a mix to see what Susan is bringing us, which I consider extremely important. Ok. Pergunta se vocês têm algum comentário a fazer, porque não tem uma pergunta a fazer. Então, Now, would either you, Susan, or Bruce have any comment, on this? Otherwise, I, Paulo, have one question. Okay. Well, thank you. Bruce, your phone is off. Your microphone is off, Bruce. Yes, Susan. Yes, go on. Thank you, Pedro. Yeah, I think as we've moved along in the discussion, we're talking more about the intersection of power and elites and economic and social relations in our nations, and of course all of that impacts the individual or groups, marginalized groups, individuals, especially with women, because if we want to talk about power, we could look at misogyny and sort of man-made policies in relation to our laws, our family law, criminal law, family law, in relation to colonialism and continued colonial practices. These are institutions of power that have affected individuals, their families, and societies as a whole. I don't think anything that we do on the ground is disconnected from these larger social structural power that shapes our lives, including shapes the drug laws that we enact and how we then enforce them. Então, assim, obrigada, Pedro, tá joia? E eu acho que nós, à medida que a gente foi andando na discussão, a gente percebe que tem sim uma interseção, tá, nas relações de poder, da elite e social, tá? Tudo isso vai causar um impacto sobre as pessoas, de uma maneira especial sobre as pessoas e os indivíduos que nós vemos como indivíduos marginalizados a partir de políticas que são desenhadas e desenvolvidas por homens. Por homens. Então, lei de família, lei contra o crime, coisas que são desenvolvidas por esses homens, do ponto de vista do homem, né? Homem masculino, né? E essas práticas, elas se traduzem como práticas
colonialistas mesmo, tá? E isso aí são os institutos de poder, tá? Das quais nós não deixamos, né, elas como um todo, nós não deixamos de entender como presentes ali. Tá? E isso, nada disso está desconectado, tá, deste exercício de poder social, que vai trazer, então, sobre as nossas vidas, né, esses impactos que vão nos afetar e que vão entrar como ações que nós podemos experimentar e das quais nós falamos hoje. Paulo has a question. Mara Carvalho also has a question. She's written. Ok, então vai para a Mara. Vai para a pergunta da Mara aí. Okay, now Mara has written, Paulo has yielded Mara the preference. Obrigado, Paulo, pela gentileza. Aqui está a pergunta da Mara, para quem não consegue ler. A pergunta de Mara é: há diferença significativa na afetividade entre mães e filhos de mães pobres usuárias para mães da elite usuárias? Isso é um ponto significativo no cenário da pobreza institucionalizada? Here's Mara's question. Is there a significant difference in terms of affectivity between mothers and children of poor mothers who are users from mothers who are users but are from the elite? Is this a significant point in the scenery of institutionalized poverty? I don't know if anybody's measured that per se, but what we can see is that for poor women, if they want to use a substance, let's say at night, they might not have access to a caregiver in the home, a nanny. They also might not have access to nutritional food, money to pay for good nutritional food. So there's all these sort of social issues that shape our family life. But I suppose I've been more interested in a certain way as to how our family life is shaped or influenced by the social economic system, capitalism, colonialism, racism, white supremacy, how that shapes family life and the laws and the policies that we create. And that people who we might define as elites are protected. That system protects them, allows them to create a family situation that's very different from a poor person who's marginalized. So I haven't really looked at the interaction in the work that I've done with women who use drugs, criminalized drugs. They love their children as much as any mother would and try to protect their children and try to mitigate the harms of both these larger issues, structural, economic, racism, as well as protect them if they're using a substance. But if I could say, substance use in itself is not harmful. There's other factors that might influence our substance use that make it more at risk than at other times. Yeah. Assim, fica difícil de eu medir esse conceito assim, tá? Mas eu diria que para a mulher pobre, né? Pensa que a mulher pobre à noite ela gostaria de fazer uso, né, da sua substância, tá? Esta mulher pobre, ela não vai ter o mesmo acesso que uma mulher com condições financeiras teria, tá?
de, por exemplo, entregar a sua criança para uma cuidadora, um cuidador, uma babá, né? Uma babá. Né? Ela não vai ter acesso a alimento nutritivo, né, que ela possa comprar. Então, isso já começa a trazer um problema, uma questão social aí, que é o que vai formatar a vida na família. Né? Porque a gente olha e vê como é que a nossa vida em família ela acaba sendo influenciada. Né? Ela vai ser influenciada por conta de políticas, de leis que nós mesmos criamos, tá? E que quando você observa para as pessoas, você falou, né, das mulheres, daquilo que nós definimos como sendo a elite, nós enxergamos que existe um sistema que as protege. Tá? Enquanto que esse mesmo sistema ele não oferece esse nível de proteção para a mulher que está numa situação que nós identificamos como marginalizada. Eu não vi ainda, não olhei com atenção profunda para esse ponto. Tá? Mas eu posso afirmar que tanto a mãe, que é uma mulher pobre, usuária, tá? Quanto uma mãe que não seja usuária, elas amam seus filhos da mesma forma. O mesmo amor é dedicado e a mesma intenção de proteger essas crianças, né, na intenção de mitigar os elementos que venham a atrapalhar, talvez, a boa maneira de elas criarem seus próprios filhos, seja ela pobre, seja ela rica. Né? Agora, a gente vai, sim, né, Mara, encontrar que esse racismo econômico, né, é que vai entrar em cena. Eu poderia dizer que o uso de substâncias em si, ele não é necessariamente danoso. Tá? O que mais aparece, sim, é o cenário como nós dissemos, tá? De as pessoas terem mais ou não terem o acesso a essas soluções que possam influenciar, então, o comportamento delas em relação a todo o sistema como ele fica sendo montado. Bem, May I comment on, I want to expand on something which Susan has said, because I just think it's so important. Uhum. ok, então, Ok, Bruce, yes, you can. Eu quero só falar sobre um pouquinho do que a Susan tocou, porque eu considero que é bem importante. I think the biggest change that has happened, excuse me, in the field of addiction and drugs in my long lifetime, and I am very old, the biggest change has been that we have gone from an attempt to find the proper expert to a realization that this drug and addiction problem is wrapped up into everything we do as a society. And I can remember the time when if there was an addiction problem, it was time to call the doctor or the policeman or the priest, and they would solve it, or the psychologist. Mm-hmm. And none of them can solve it. We can only solve it, I think, on the level that we're talking today. That is the political and social and economic level. And that's why I am very happy to be part of this conversation, because I think we are talking about it on the right level. But the bad news is we really don't know how the what kind of political changes need to be achieved. We have some simple ideas and they're very good, but I don't think we're there yet. I do not think we have really got a good enough analysis of the political and social bases of these drug addiction issues. Uhum. Bom, assim, só o meu comentário rapidinho, tá? É que
Tem, sim, tem havido uma grande mudança, tá? Tem acontecido uma grande mudança no campo das drogas e das adições, e eu, que sou bem idoso, né, eu tenho visto, ao longo desses anos, uma grande mudança, porque a gente vinha de uma tentativa de tentar encontrar quem é que seria o especialista, né, o expert no tema. Quem seria? Tá? E acaba que nós encontramos que o tema das drogas, ele fica, sabe como? Ele fica enrolado, tá? Em todos os tecidos que nós entendemos como fazendo parte da sociedade. Tá? Mas veja, quem é que, afinal de contas, no meu tempo, por exemplo, quando eu era mais novo, né? Quem seria, então, o expert, né? Quem seria né, o que sabia sobre isso? Era o médico? Depois era o policial? O sacerdote? E agora, né? Mais próximo, né? O psicólogo? É que o tema acaba sempre passando, né? De expert para expert, mas não está resolvido, tá? E agora sim, eu creio que a gente chegou a trazer uma discussão onde a gente começa a ver que há espaço para uma discussão considerando as soluções políticas, sociais e econômicas. Creio que nessa conversa de hoje, nós pelo menos já estamos levando para o nível correto, tá? Mesmo assim, ainda não conseguimos saber, nem podemos afirmar, tá, que a gente tem definido e clara qual seria o tipo de mudança na política, quando eu digo na política pública, tá, que a gente poderia dizer que essa sim é a boa mudança e que vai abordar de forma correta esses problemas sociais. Bem, pessoal, a hora está chegando. E, como sempre, como acontece com os debates com Bruce, o tempo é muito curto, ainda mais quando estamos falando de Bruce e Susan. Traduz aí, João. Well, folks, we are running out of time, and as usual, when it is a debate with the presence of Bruce, and especially tonight when we have Bruce and Susan, time is always short. Mas eu tenho um convite a fazer para Bruce e para Susan. Nós temos um debate na última sexta-feira do mês com os integrantes da Secretaria da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, que vamos debater sobre políticas públicas para mulheres usuárias de drogas. However, I have an invitation for Bruce and for Susan, which is on the last Friday of the current month. We will have, a debate. There's a debate with, components of, Rio de Janeiro City Hall Secretary. Yes, the Rio de Janeiro City Hall office. And the subject would be women who are drug users. Yeah. Políticas públicas. Yes, drug policies. Yes, yes. Okay. The debate on public policies regarding women who are drug users. E o debate está organizado de tal maneira que os primeiros 20 minutos da reunião serão usados pelo coordenador de saúde mental da saúde do Rio de Janeiro, já há mais de 10 anos, para expor as políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro para mulheres usuárias de drogas.
Mhm. And the debate is set in a way that the first 20 minutes is reserved for the coordinator of mental health in on the city of Rio de Janeiro. And he's been working in this area for over 10 years, to address the public policies for women who are users of drugs. E daí, meu convite para a Susan especial, porque o Bruce já está comprometido com essa reunião, que Susan compareça conosco para debater com o nome dele é Hélio, com o Hélio e todos os outros presentes da Secretaria da Prefeitura do Rio e de várias outras prefeituras, essas políticas públicas dedicadas às mulheres usuárias de drogas. Mhm. And the invitation is being made to you, Susan. Because Bruce himself is already Bruce himself is already expected to be part of this meeting. So you should come and join us in this debate. The gentleman that I'm talking about, his name is Elio, and Elio is the gentleman who is the coordinator I told you about. He is from Rio de Janeiro City Hall in one of the offices, and with the presence of many other representatives of other city halls, during that debate. Okay. E, além disso, tendo em vista que hoje nós só ficamos na introdução do trabalho da Susan, eu queria convidá-la para vir na próxima segunda-feira do mês de novembro, segunda-feira do mês de novembro, para continuarmos esse debate junto com o Bruce. Besides, because tonight we were only able to go into the introduction of Susan's work, here's the invitation for you the coming second Monday in the month of November, for you to be part of this debate again, Com Bruce. in the company of Bruce. Okay. Thank you so much for the invitation. I'm not sure whether I can attend, but I'll definitely email to confirm either way. And it wouldn't be a lack of interest. This is so important, and I think your public forums and talking to the city is extremely important. It's more the demands of my own job here in Canada that would keep me from it. But I want to thank you for the invitation to join you and Bruce today, but also to the invitation to these two other events. Uhum. Bom, assim, primeiro eu queria te agradecer, tá joia? Mas eu só não tenho certeza, tá? Se eu vou conseguir comparecer. Eu vou mandar um e-mail, sim, para dizer para vocês se eu confirmo a minha presença ou não. E não é falta de interesse, até porque eu entendo que esses fóruns públicos são um espaço assim, extremamente importantes para a gente participar, porém, a minha aceitação está mais ligada, a minha aceitação ou não está mais ligada às exigências também do meu próprio trabalho aqui no Canadá, tá? Mas eu quero te agradecer pelo convite para eu participar desses dois outros eventos. Ok, Bruce, do you want to talk? Ok, Bruce, você quer falar alguma coisa? Oh, I feel I have tricked Susan because I promised her she would only have to come to one meeting, and she's been very, very kind. Bom, eu acho que eu acabei passando a perna na Susan, né? Eu prometi para ela que era uma reunião, né? E ela ainda foi bastante gentil. It's okay. It's important, I understand. And
unfortunately, my work, like my paid work, is very demanding. And that and some other more personal reasons is why I haven't been able to participate as much as I would like. But I do appreciate the invitations. And, you know, I'll get back to you, Paulo and Bruce. Uhum. Olha, gente, assim, que é importante eu entendo que seja, tá? Mas acontece que, assim, né, o meu emprego, né, pelo qual eu sou paga, ele é bastante exigente, tá? Então, assim, esse trabalho ligado também a alguns aspectos mais pessoais, tá? Que podem afetar isso, tá? Mesmo assim, eu aprecio muito, assim, eu agradeço de verdade, né, pelos convites que vocês me fizeram. Agradeço a você, Paulo e Bruce. Ok. Muito obrigado, Susan. Muito obrigado, Bruce. Continuamos conversando por e-mail e eu torço muito para que você possa aceitar esses convites, Bruce, Susan. Yeah. Well, again, thank you, Bruce. Thank you, Susan. We will be exchanging emails. And I really hope that you may be able to, accept those two invitations. May I say, mucho obrigado, João, for this amazing translation. I cannot believe how you can hold so much in your head. It's wonderful. Yeah, and I'll second that. An amazing translation going on here. Yeah, thank you so much. And Paulo, thank you for the invitation, and Bruce, and for everyone who came and joined us today. Thank you. Yes. Eu queria agradecer aqui ao João pela tradução impressionante. E também fico assim absorvido de ver como ele consegue reter tanta informação em tão pouco tempo. E Susan dizendo também, eu também apoio, endosso o que está dizendo, realmente o que Bruce falou a respeito da tradução ser impressionante, tá? E mais uma vez queria agradecer a você, Bruce, queria agradecer a você, Paulo, pelo convite da gente estar aqui nessa noite. Eu, João Luiz, também agradeço a todos pelo privilégio de poder fazer parte desse encontro. Obrigado ao convite, Paulo. Thank you, Dr. Bruce Alexander, for allowing me to translate you tonight. Thank you, Dr. Susan Boyd, for allowing me to translate you tonight. It's been an honor to be serving this, honorable, great meeting tonight. Thank you again. Thank you. Muito obrigado a todos pela honra de poder traduzir para vocês e desejo a todos uma excelente noite. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Goodbye. Bye. Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Paulão. Boa noite a todos. Boa Foi noite. excelente. Fala, Cadu. Excelente.